Vamos lá, gente. Título 10. Isso aqui é a Lei Complementar 407. Tá? Eu garanto para vocês que vão cair no mínimo 5 questões na prova. São 5 questões que, para o aluno ter condições de ser aprovado, ele vai ter que acertar as 5 questões. Tá? Porque é muito fácil, né? É muito fácil você acertar. Vocês têm que colocar uma meta. Assunto como esse aqui, vocês não podem errar. Por quê? Porque não tem jurisprudência, não tem julgado, não tem jurisprudência de banco, é Ctrl+C, Ctrl+V da lei. No máximo que tem é alguma combinação de artigos que o aluno tem que saber. Inclusive, na aula de hoje, nós vamos falar muito de combinação de artigos para vocês terem uma visão geral da lei. Tá? Então, é um assunto muito fácil. E eu garanto para vocês, se assistiram as minhas aulas, dê uma leitura na lei, cara, não tem erro, cara, você vai acertar todas as questões. Título 10. O que trata o título 10? O título 10 trata do regime disciplinar. Tá? Vocês têm que entender o seguinte, a polícia civil ela está norteada sobre o princípio da disciplina e da hierarquia. Em diversos momentos da lei, nós já percebemos que está constante a disciplina e a hierarquia, não é isso? Como é que você vai cobrar disciplina? Através do regime disciplinar. E o regime disciplinar de todas as polícias está baseado nos deveres, proibições e responsabilidades. Tá? Gente, são coisas diferentes. Dever, obrigação de fazer. Ok? Proibição, você não pode fazer. Entenderam, gente? Dever, obrigação de fazer. Proibição, você é proibido de fazer. Você não pode ter aquela conduta. E a responsabilidade são as consequências dos seus atos, né? Tá certo? As consequências dos seus atos. Então, proibição, proibido fazer. Dever, você é obrigado a fazer. E as responsabilidades é a sequência dos seus atos. Bacana? Então, vamos lá, gente. Ó, dica para vocês, gente. Quando você vai pegar um assunto como esse aqui, bastante longo, você tem que fazer um mapa mental. Né? Esse capítulo, ele é muito importante, porque ele vai definir, gente, 100 atitudes, 100 comportamentos que o policial civil deverá observar. Então, nós temos aqui, ó, 23 comportamentos que você tem a obrigação de fazer, que são seus deveres. Tá? 23. E nós temos 77 proibições. Ou seja, nós temos 77 proibições, coisas que vocês, comportamentos que vocês não podem ter. Tá? Ok? As proibições é tão importante que no estatuto ele subdividiu em 4 graus. 1º, 2º, 3º e 4º. Tá? Resumo da aula. O que acontece? O estatuto tem uma linha, uma consequência aqui, gente. Tá? Então, nós temos aqui, ó, os 2 deveres, vou dizer assim, entre aspas, tem um menor potencial ofensivo, tá? Menos grave, até o 4º grau, que é mais grave. Entenderam, gente? Menos grave, deveres. 1º grau, já é mais penoso, 2º grau, 3º grau, até o 4º grau. Ok? Tá. Só isso não é suficiente. Você vai ter que estudar o estatuto combinando artigos. Por exemplo, caso o policial venha descumprir qualquer um dos deveres, você vai ter que saber qual é a pena indicada para isso. Bacana? Por exemplo, a pena vai ser uma advertência. Se você desrespeitar qualquer uma das 14 proibições do 1º grau, você vai ter uma outra pena possível de aplicação, que vai ser a repreensão. Entenderam, gente? Vamos lá, de novo. Para cada item desse, você vai ter que saber qual que é a respectiva pena aplicável. Bacana? 10? Vamos lá. E aí, professor? Aí vou ter que adiantar um pouquinho, nós vamos ter que ir lá na sessão, no próximo título, que são das penalidades. Tá? Então, nós temos aí 6 penalidades possíveis. Cada penalidade vai ter a sua característica própria. Primeira penalidade, advertência. É a mais branda de todas. Segunda, repreensão.
Terceiro, multa. Quarto, suspensão até 90 dias. Demissão e cassação de aposentadoria. Oi? Mais branda. A gente vai ver tudo isso aqui. Você pode ser demitido só com reincidência de advertência. Tá? Mas, como eu falei, a gente vai combinar vários artigos. Tá? Pode esperar que a gente vai falar sobre isso aí hoje. Aí. Ok, gente? Então, olha só. Regra para vocês. Não enxerga um aluno competitivo se não sabe quais são as penalidades previstas no estatuto. Detalhe, o aluno vai ter que memorizar isso nessa sequência. Advertência, repreensão, multa, suspensão até 90 dias, demissão e cassação de aposentadoria. Bacana? Ok? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, artigo 218. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional. Parou. Ó, nós estamos falando do título do quê? Do procedimento disciplinar. Então, a gente vai falar do quê? Da disciplina. Como que a polícia civil vai conseguir manter a disciplina? É através de 100 comportamentos. O que significa subordinação hierárquica? Subordinação hierárquica é o seu superior imediato, que o nome desse cara chama-se chefe. No serviço público, cada servidor público só pode ter apenas um chefe. Então, ele está vinculado hierarquicamente a uma pessoa. Essa pessoa é seu superior hierárquico. Essa pessoa que é seu chefe, ele vai ter a obrigação de acompanhar a sua disciplina. Bacana. O que é subordinação funcional? Você está lá na delegacia do Porto, por exemplo, não, do Planalto. Tá? Existe o corregedor geral? Você tem subordinação funcional a ele ou subordinação hierárquica? Funcional, da função. Qual que é a função dele? Ele é o corregedor. Entenderam, gente? O que é subordinação? Subordinação hierárquica e subordinação funcional? No cumprimento das leis, dos regulamentos, dos princípios institucionais e das normas de serviço. Ok, sem muitas... Vamos lá. 2 deveres. Vamos lá. Quantos deveres são? 23. São 23 comportamentos. Caso você não tenha, você não cumpra com algum dever, você vai ser penalizado pela advertência. Tá? Então, isso você tem que saber. Qualquer uma dessas 23, advertência. Professor, isso aqui caiu no concurso anterior? Caiu. Vamos lá para a advertência. Este capítulo eu vou ter que estudar em conjunto com o próximo capítulo, ok? Capítulo 10 e o capítulo 11. Eu posso assegurar para vocês, das 5 questões, pelo menos uma questão vai versar sobre esses 2 capítulos. Tá? Então, uma aula aí, em torno de 1h10, você vai ter uma questão da prova aí. A pena de advertência será aplicada no caso de falta de cumprimento do dever. Falta de cumprimento do dever são os comportamentos previstos no artiguinho 119. Tá? Só que o seguinte, a advertência é a mais branda de todas? Não é? E ela só pode ser aplicada ao infrator primário. Entenderam? Ela só pode ser aplicada ao infrator primário. Professor, são 23 comportamentos. O cara descumpriu o comportamento 2. Ele vai receber uma advertência. 6 meses depois, o sujeito ele afrontou o comportamento 3. Ele vai receber uma nova advertência? Não. Tá? Ele vai receber uma repreensão. A gente vai falar já já sobre ela. Então, regra geral, questão de concurso, advertência somente para infrator
primário. Quem que aplica advertência? Superior, hierárquico. E ele vai fazer verbalmente? Por meio de portaria punitiva. Por quê? Porque para ficar registrado que o cara foi advertido. Muitos estatutos existe um instituto da advertência verbal. Tá? Tem vários estatutos que tem lá advertência verbal. Só que como a Polícia Civil ele é um campo complexo, como a Polícia Civil, além de ser um campo complexo, tem a hierarquia e tem a disciplina aí constantemente, tem que ser o quê? Por escrito. Bacana? Tá. Quais são os comportamentos? Primeiro, ser assíduo, pontual, discreto e urbano, né? Urbanidade, educação, né? Olha aí, professor, o cara chegou 1 hora atrasado. Ele descumpriu um dever, não descumpriu? Ele pode ser punido? Por qual sanção, qual pena? Advertência. Se for, primário. Tá? Cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar, do regimento interno da Polícia Judiciária Civil e das demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes. Tá? Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daqueles que lhes sejam entregues para guarda ou utilização. Tá? Oi? Viatura. Tá? Informar incontinente a autoridade policial a que estiver subordinado a qualquer alteração de endereço residencial, número de telefone, ainda que o servidor esteja em afastamento regular. O que é isso, gente? A Polícia Civil, ela quer saber aonde você mora, a Polícia Civil quer saber o seu telefone. Tá? O que é esse tal de incontinente, né? Significa sem demora, sem interrupções, imediatamente. Mudou de endereço, você tem a obrigação de comunicar a sua mudança de endereço. Se não fizer, você pode ser advertido. O agente policial, ele é policial 24 horas. Ele fica à disposição 24 horas. E no caso, ele cumprindo um turno, e aí vem um feriado e tal, ele está na escala e resolve viajar, sair da cidade, alguma coisa do tipo. Ele tem que comunicar alguém, ele tem que passar essa situação a alguém. Ó, na folga dele, eles têm que deixar só o contato dele. Certo? Ele não tem essa... Ele não tem isso. Não. Ele não pode se ausentar do Estado. Só pode se ausentar se ele estiver de férias. Aí ele pode ir para lá. Entendeu? Aí, tudo bem. Porque ele é policial 24 horas. A gente tem dispositivo aqui que fala sobre isso. Tá? Vamos lá. Bacana? Prestar informação correta de modo cortês ou encaminhar o solicitante a quem saiba prestá-la, né? Fiz um BO esses dias aí, vou falar para você, hein, cara. Portar cédula de identidade funcional e o distintivo policial. Tá? Aí, sob a identidade funcional, vai ter um dispositivo lá na frente que eu vou comparar com vocês aqui. Tá? Participar da comemoração do Dia da Polícia, que é o dia 21 de abril, exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da polícia. Ah, professor, eu não quero, é feriado. Eu não quero ir, né? Tá? Ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho. Manter-se atualizado em relação às leis, regulamentos e normas do interesse policial. Além de você tem o quê? O dever de manter atualizado. Além de manter atualizado, você tem que ajudar o amigo. Divulgar para o conhecimento dos subordinados as normas citadas no inciso anterior. Tá? Ainda tem essa obrigação. Frequentar com assiduidade cursos oferecidos pela Academia de Polícia Judiciária Civil ou por instituição congênere. Vamos lá, vamos voltar na CADEPOL. A inscrição no curso é obrigatória?
Não. Não é obrigatório. Você vai fazer a seleção. Quem quiser se habilitar, pode. Uma vez confirmada a sua inscrição, ele pode desistir? Pode. Desde que comunique por escrito o delegado geral. Se ele faltar lá, ele pode ser advertido? Pode. Tá? Pode ser advertido. Obedecer às ordens legais de superiores hierárquicos e promover a sua fiel execução, exceto quando manifestadamente ilegais. Tá? Então, ele tem a obrigação, quando a ordem é legal, ele tem que cumprir prontamente. Ok? Claro, quando é ilegal, quando é ilegal tem um procedimento específico de polícia. Chegou uma ordem legal, você identificou que é ordem legal. Você tem que declarar que é legal e tem que representar pela ilegalidade junto ao seu superior, ou o superior dessa pessoa, ok? Você tem que representar. Ok? Você tem que representar. Zelar pela valorização da função policial e pelo respeito dos direitos e a dignidade da pessoa humana. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial. Olha só o que o colega falou. O cara é policial 24 horas. Vida pública e particular. Adotar providências cabíveis se o competente em fase fase de irregularidade que tenha conhecimento e levar o fato à autoridade superior. Tá? Então, se você tiver, gente, algum conhecimento de uma irregularidade, você tem a obrigação de, inclusive isso é crime, né? Tá? Se você está sabendo de alguma irregularidade e você não levar, você está fazendo um crime de prevaricação. Tá? Então, você tem esse dever. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Tá? Atender prontamente as determinações superiores no tocante a trabalhos policiais, desenvolvidos em horário que ultrapasse a jornada normal. Parou. Vamos falar um pouquinho de perfil da banca. O policial civil é diferente do servidor público? O que vai diferir? Qual que é a diferença? O estatuto. Professor, eu quero alguns pontos que vai ser diferente do servidor público. Está aqui. O servidor público está redigindo um ofício. O horário dele é 17h30. Deu 17h30 lá. O que ele faz? Imediatamente desliga o aparelho. E vai embora. Não é isso? O policial, olha só. Gente, horário que ultrapassa a jornada normal. Olha só, uma das diferenças. Agora vamos falar de banca. Se o concurso de vocês for da banca do CESP, a banca do CESP gosta de cobrar esses conceitos aqui. Ele quer saber que você conhece o estatuto, além de conhecer o estatuto, você consiga identificar aqueles elementos que são diferentes, que vão caracterizar a carreira policial. Professor, e aí? O normal seria o pagamento de horas extras. Entenderam? Só que eu desconheço aí pagamento de horas extras. Aí tem um instituto paliativo chamado Banco de Horas. Que também é bom, né? Mas o correto seria pagamento de horas extras, né? Entendeu, gente? Dispositivo importante, hein? Pode colocar no conteúdo de vocês. Comparecer à unidade, órgão ou serviço policial, independentemente de convocação, quando tiver conhecimento iminente de perturbação da ordem ou em caso de calamidade pública. Olha só, gente. Então, houve alguma desordem aí de calamidade pública, o policial ele já tem o dever, a obrigação de comparecer à sua unidade policial sem nenhuma convocação. Tá? Outra característica que difere o servidor público normal. Porque o cara é polícia 24 horas. 19. Adotar providências preliminares em torno de ocorrência policial que tenha conhecimento, independentemente do horário de serviço.
O cara está lá no seu horário de folga, tomando a cervejinha, tal, tranquilo, pode? Claro que pode, né? E aí, ele presencia uma ocorrência policial. Ele tem a obrigação, né, de adotar as providências preliminares, uma delas comunicar a polícia, ligar para o 90, ligar para o 96, que é da Polícia Civil, comunicar o fato e assim por diante. Tá? Então, ele tem essa obrigação. Usar vestuário compatível com a função policial. Cuidar de sua higiene pessoal e de sua aparência física. Nesse caso aqui, o policial lá da militar, né, tem que é o uniforme, né? Proceder, no caso de investigador de polícia, relatório circunstanciado de suas investigações com clareza e objetividade. Se for fazer para o cargo de investigador, essa aqui é a única dos 100 comportamentos que nós vamos estudar hoje, que ela é específica para o cargo de investigador. Tá? Então, olha aí, dica para vocês. Utilizar carimbo pessoal no recebimento de documentos de interesse da instituição. Pronto. São os 23 comportamentos do cumprimento do dever. O dever é o comportamento que ele é obrigado a fazer. Se descumprir qualquer um desses 23, qual que é a pena possível? Desde que seja infrator primário. Feito isso, né, vamos agora para as proibições. As proibições já têm um grau de potencial maior. Tá? Você tem que saber. Por exemplo, e vinculado às penas. Tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e o quarto grau. Né? São 173 proibições. 220. Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa. Infração administrativa. São os 4. Primeiro grau, são quantos comportamentos? 14. O cara teve um comportamento de uma dessas 14. Ele vai ser punido pela repreensão. Repreensão. Aplica-se a pena de repreensão no caso das proibições previstas no primeiro grau ou na reincidência de descumprimento do dever. Advertência somente para o infrator primário. Tá? Somente para o infrator primário. Bacana? Reincidiu é o quê? Repressão. É outra pena. Vai ter as consequências aqui. São quantos tipos de penas? 6. Advertência e repreensão. Escrita. Por que o outro cara, por que no outro estatuto ele colocou, gente, portaria punitiva? Para deixar registrado. Por quê? Porque com isso, o cara chegou atrasado, 1 hora. É possível de advertência? Existe advertência verbal? Quais são as consequências disso, cara? 1 hora de atraso, ele já pode receber uma pena de repreensão. Aí o cara está de marcação contigo. 3 meses depois, você chegou mais 1 hora atrasado. Ele vai te dar outra? Não, aí ele já vai para repreensão. 1 mês depois, você chegou atrasado de novo. Aí já te aplica uma suspensão. Certo? Porque, gente, a advertência é muito de acontecer, não é isso? Manter a disciplina. Gente, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Advertência. Ok? Aqui ele deixa de ser primário com uma advertência? Professor, e aí, professor? Ele vai ficar, pro resto da minha vida, os 35 anos de polícia, eu vou ficar sob essa tensão? Não. Aí nós temos aqui, ó, a extinção. A extinção é 1 ano. Se nem 1 ano depois que ele foi punido,
não acontecer nada, vai ser extinta. Tá? Aliás, perdão, ele vai ser reabilitado. Ele vai ser reabilitado. Ele vai ser reabilitado. O que é extinção? Você chegou atrasado hoje. Se em um ano ninguém, não acontecer nada com você, prescreveu, extinguiu o direito do Estado em te punir. Entenderam, gente? Naqueles 23, no caso da advertência, se o Estado não advertiu o sujeito por aquela conduta em um ano, ele aconteceu o instituto da extinção. Agora, o cara foi punido pela portaria. Foi punido pela portaria. Se em um ano não for reincidente, o que acontece? Ele vai ser considerado reabilitado. Então tem a extinção e tem a reabilitação. Fechou aqui? Vamos para os comportamentos aqui. Tá? Primeiro, permutar horário de serviço ou executar tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Retrata muito bem aqui o princípio da disciplina, não é isso? Da hierarquia. Exibir desnecessariamente arma de fogo, distintivo ou algema. Aí, ó. Tá? Exibiu lá a arma de fogo desnecessariamente, um comportamento previsto no grau 1. Qual que é a punição do cara? Repreensão. Deixar de usar distintivos quando em serviço. Tá? Em serviço. Então, em serviço, ele tem que usar o distintivo dele. Praticar atividade comercial de interesse particular na repartição. Eu quero um exemplo aqui de atividade comercial. Vender salgadinho, tudo bem. Isso não pode. Outro. Oi? Ah, tá. Revistinha da Natura. Não pode. O que mais? Professor, emprestar dinheiro cabe aqui? Cabe aqui ou não? Dinheiro. Emprestar dinheiro a juros. Se enquadra aqui? Não. Todos os comportamentos que têm duplicidade, que tenha dúvidas, eu estou separando para vocês. A agiotagem, que é dinheiro a juros, não pode. Só que não é no grau 1. É no grau 2. A agiotagem é aqui em qualquer lugar. Entendeu? E bem perguntado. A agiotagem aqui é tanto na repartição quanto fora. Só se você praticar lá na repartição, você vai ter uma agravante. Tá? A sua situação lá não vai ser atenuada, vai ser agravada. A gente vai estudar isso mais para frente. Porque todo e qualquer comportamento desse acontecer dentro da repartição, você tem ali vai ser agravada a sua pena. Bacana? Entenderam aqui, gente? Aqui não se encontra a agiotagem. A agiotagem é no segundo grau, inciso 30, tá? Que aí ele vai ser punido. O grau 2 é o quê? Punição maior. Tá? Quanto maior a punição, quanto maior o grau, maior a punição. Atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça. Né? O cara é escrivão, quer passar uma de delegado. Entendeu? Assim, pode acontecer, né? Acionar desnecessariamente a sirene da viatura policial. Ele vai ser punido, isso aqui é uma punição do quê? Grau 1. Grau 1 já é mais do que o dever. É a mais. Comparecer em visível estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante o serviço. Esse cara aqui, né? Não residir na sede do município onde exerça a função, salvo se for sede de município contíguo. Chapada serve também, tá? Santo Antônio eu não tenho certeza, mas Chapada, então tá de 100 também, tá?
Aí é o seguinte, aí tem que tirar dúvida com o diretor regional, tá? A gente, na polícia, é o seguinte, ó, tudo você tem que pedir autorização antes por escrito. Pronto, tá? O pessoal lá, eles são seres humanos, né? Não tem tudo. Mas com certeza ele recebeu uma autorização de morar lá, viu? Com certeza, morar aqui, aliás, né? Tá? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Dar-se ao vício de embriaguez ou substância que provoque dependência física ou psíquica, né? Aí é o seguinte, teve uma pergunta de manhã, professor, e o remédio controlado? Não se enquadra aqui. Tá? Remédio não é vício, tá? Oi? É permitido por lei? Pode. Tá? Aí tem a questão do tóxico, né? Ofender culposamente a integridade corporal ou a saúde de outro, causando lesão corporal. Tá? Vamos lá, isso aqui é importante. Revelar culposamente. O professor Marciano explicou para você a diferença de culpa e dolo, né? Culpa, o cara não tem intenção, né? E dolo, ele já tem a intenção de fazer. Então, ó, revelar culposamente segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para o particular. Olha só o que diz lá no grau 4º, tá? No grau 4º, que é o mais grave de todos, que é a punição lá, normalmente é o quê? Demissão. Culposamente, o aluno que faz no automático corre o risco de errar, não corre? Tá? Então, se é culposamente, você pode ver que o comportamento é praticamente o mesmo, né? Só muda a palavrinha culposamente com dolosamente. Tá? Ok? Aí eu dou a dica para vocês. Todas do grau 4 tem que ter dolo. Tá? Ser reincidente em quaisquer dos deveres do artigo anterior. Já tirou de lá. Então, a advertência só para o infrator primário. Se o cara reabilitou, ele já passa a ser primário de novo. Certo? Bacana? Vamos lá. Então, isso aqui são todos do primeiro grau. Segundo grau. São 52 comportamentos. Tá? Nós vamos ver aqui eles aqui, ó, suspensão. Do grau 2, ele vai receber a pena suspensão. Só que aí tem uma pegadinha para vocês. A suspensão também é aplicável para o segundo, terceiro e o quarto. Tá? De novo. A pena de suspensão pode ser aplicada também para o segundo, terceiro ou o quarto. Tá? No caso do segundo, exclusivamente suspensão. Tá? Então, no caso do segundo, você não vai ter nenhum caso de demissão. No caso do terceiro e do quarto, pode ser aplicada a pena de suspensão e pode ser aplicada a pena de demissão. Entenderam, gente? Ou, né? Ou aplica... Não. A suspensão será aplicada, peraí, vamos lá. Nos casos de reincidência das faltas punidas com a repreensão. Vamos explicar isso aqui primeiro aqui. O cara teve uma advertência. Ele é infrator primário. Qual que vai ser a pena dele? Advertência. Ele reincidiu, fez outro dever lá não cumprido. Qual que é a pena dele? Repreensão. Ele fez outra. Qual que vai ser a pena dele? Esse é o será. Entenderam aqui? Então, olha só, por isso que eu falo para vocês têm que ter um excelente relacionamento com o seu chefe, cara. Tá? Porque se o seu chefe lá, que
quiser pegar no pé, põe para fora, hein? Vai ter que ter o PAD. Aí a gente vai chegar no PAD, tá? Isso aqui são penas aplicáveis, né? Vamos voltar aqui. Entenderam aqui do será? Tá? Então o cara será suspenso. E nas proibições previstas no segundo, ó, aí que eu falo para você, no segundo, 100% a pena vai ser? Terceiro e quarto, serão 2 tipos de pena, suspensão ou demissão. Aí o aluno vai ter que saber essa combinação. Se é suspenso, qual que é o período? Até. Suspensão é com salário ou sem, com subsídio ou sem subsídio? Sem. Afastamento preventivo é com subsídio ou com ou sem subsídio? Com. Afastamento preventivo é com subsídio. Suspensão é sem. Senão o cara estava legal, já pensou 90 dias em casa, bonito, cumprindo a pena, né? Já pensou recebendo, cuidando das crianças, né, do jardim. Posso passar? Quais são esses comportamentos? Agora a lista é longa, paciência, vamos embora. Proporcionar a divulgação de assunto da repartição ou de fato ali relacionado ou divulgá-lo por qualquer